Você já passou pela situação de receber uma ligação de um cliente dizendo que passou mal dentro da unidade? O que fazer? Eu sou Carol, nutricionista, seja muito bem-vindo ao Domínio as Boas Práticas. Vamos lá? Gente, eu já passei por essa situação diversas vezes, até que eu resolvi desenvolver um protocolo de intoxicação alimentar. Na verdade, um protocolo de investigação de intoxicação alimentar. Por quê? A gente tem duas situações. A gente pode realmente ter tido uma intoxicação alimentar e a gente pode ter a situação de um cliente que aconteceu pontualmente algum problema com ele, às vezes não foi nem no estabelecimento que ele consumiu um alimento que fez mal, mas ele fez referência àquele alimento e fez a comunicação como se tivesse acontecido lá no nosso estabelecimento. Então, o que a gente vai investigar? Como a gente deve proceder nesses casos? Eu gosto sempre de perguntar qual o horário que a pessoa fez a visita, o que ela consumiu, se mais alguém naquele momento passou mal junto com ela, consumiu o mesmo alimento e passou mal também, porque a gente considera um surto de toxinfecção alimentar quando duas ou mais pessoas consomem o mesmo alimento e passam mal. Então, digamos que ela está numa mesa de 5 pessoas e todo mundo comeu o mesmo alimento e só ela passou mal, provavelmente não foi uma intoxicação alimentar. Pode ser que ela tenha tido alguma reação alérgica àquele alimento, alguma intolerância àquele alimento, e ela fez referência achando que pode ser uma intoxicação alimentar. Então, numa mesa de 5 pessoas, por exemplo, que uma só passou mal, todas comeram o mesmo alimento e só uma passou mal, não necessariamente ela teve uma intoxicação alimentar. Às vezes foi uma intolerância àquele alimento, algum alimento que ela tem alergia e não sabia. Às vezes foi uma sobrecarga, ela consumiu demais. Isso acontece em rodízios, por exemplo, e aí passa mal, tem uma diarreia, tem um vômito. Às vezes é pela sobrecarga, pelo excesso do alimento consumido no mesmo momento. E qual que é a situação ideal? A gente vai fazer essa investigação, verificar se não teve outras ocorrências equivalentes aí no mesmo período, para saber se não tem um indicativo de algum alimento que realmente pode ter tido uma intoxicação alimentar, e a gente ter amostras. Se a gente tiver a amostra do nosso alimento, se realmente ocorreu uma intoxicação alimentar com 2 ou mais pessoas com os mesmos sintomas, comendo o mesmo alimento, a gente vai pegar essa amostra de alimento e vai encaminhar para análise. Inclusive, o ideal em caso de intoxicação alimentar é a gente fazer essa ocorrência junto à vigilância sanitária, junto à vigilância epidemiológica, porque é um caso de saúde pública, então a gente tem que fazer uma verificação mais completa dessa situação. Mas eu digo para vocês que a gente tem que fazer uma investigação prévia, porque já aconteceu comigo diversas situações que não eram casos de intoxicação alimentar. Já aconteceu casos de alergia, já aconteceu casos de intolerância e de sobrecarga. De alergia, por exemplo, aconteceu uma vez no estabelecimento que tinha maracujá no molho do peixe que a pessoa estava consumindo. E ela não observou, não leu, porque estava descrito no cardápio, mas ela não observou e comeu. Depois, quando ela relatou pra gente sobre o acontecido, que ela tinha passado mal, a gente foi avaliar todo o alimento que ela tinha consumido e fiz vários questionamentos em relação a isso, em relação a alergias alimentares dela, em relação a intolerâncias, e uma das coisas que ela relatou foi o maracujá. Quando a gente ligou o nome e a pessoa ali, pegou o cardápio, pegou toda a lista de ingredientes e ela fez esse relato e a gente não tinha tido mais nenhuma ocorrência desse alimento dentro do estabelecimento, a gente fez essa associação e demonstrou para ela esse problema. Já tive outras situações em rodízio, por exemplo, de comida japonesa, que tem peixes que são muito fortes, né? A anchova negra, por exemplo, é um peixe que é muito forte. Então a pessoa participa do rodízio, ela consome muito aquele peixe que muitas vezes ela não tem hábito de consumir e aí ela passa mal. E vem relatando que passou mal, achando que pode ter sido uma intoxicação alimentar. E muitas vezes foi uma sobrecarga do organismo dela pela falta do costume de consumir aquele peixe. E pode sim, dentro da unidade, a gente pode ter tido algum surto de toxinfecção alimentar. Eu nunca passei por uma situação real. Todos os casos que eu avaliei foram situações como essa, situações pontuais que a gente não conseguiu identificar realmente que houve uma intoxicação alimentar naquele caso. Então, o que fazer? Fazer o protocolo completo de investigação de possível intoxicação, avaliando o alimento consumido, o horário consumido, os sintomas, quanto tempo depois que a pessoa consumiu o alimento ela teve aqueles sintomas,
para a gente poder fazer uma associação com um possível contaminante e fazer uma investigação interna daquele alimento, a gente rastrear como foi conservado, como foi armazenado aquele alimento e, se for o caso, encaminhar essa amostra para análise de alimentos. É sempre recomendável a gente procurar a orientação da vigilância sanitária no caso de dúvidas de intoxicação alimentar. Se já aconteceu alguma situação dessa com você, deixa aqui nos comentários para a gente saber como você resolveu essa situação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!